tecnologias, né? Trouxe aí uma evolução nas normas relativas aos conflitos, né? As situações de beligerância. Então, tivemos aí um novo aprofundamento, um aprofundamento tecnológico na guerra. Enfim, né? Na verdade, sempre foi assim, né? A procura da violência como forma de resolver controvérsias sempre esteve inerente aí à existência humana, né? O homem sempre se sentiu atingido, se sentiu ofendido, né? Se sentiu prejudicado, se sentiu em perigo, ele sempre buscou reagir através da violência. Então, a violência está ligada aí, logicamente, ao sentimento humano. Em contraponto, vem crescendo com o decorrer do tempo esse sentido contrário, né? Que é o sentido de limitar, o sentido de balizar, né? O sentido de policiar a brutalidade da guerra. Então, existe hoje essa ideia no direito internacional humanitário de que a guerra só vai acontecer numa situação de legítima defesa, ou seja, quando um Estado que se julgar ofendido, agredido, né, vai reagir, né, vai reagir em legítima defesa. Então, é um pouco diferente daquela legítima defesa que nós estamos acostumados lá no artigo 25 do Código Penal. Né? O artigo 25 do Código Penal traz a legítima defesa como um adirimente, ou seja, uma situação de juridicidade que explica, né, explica o cometimento de uma ação ou omissão que seja típica, né? Então, explica como prevê o artigo 1º do Decreto-Lei 3.914, de 41. A finalidade, então, é defender, proteger, resguardar o espírito humanitário. Então, a ideia hoje é centrada no direito internacional humanitário, exatamente essa, né? É trazer normas que tenham como finalidade, né, proteger, defender, resguardar o direito humanitário, resguardar o direito das pessoas e também dos bens, né? Então, é por isso que surgiu aí, desde o Tratado de Genebra, né? Que o Tratado de Genebra ele começou a ser desenhado lá em 1864, né? O primeiro Tratado de Genebra, 1864, aonde surgiu o direito internacional humanitário. Então, o direito internacional humanitário que nós conhecemos hoje, ele surgiu lá em 1864, com o primeiro Tratado de Genebra. A chamada Convenção de Genebra é o nome que se dá a vários tratados internacionais, né, assinados desde 1864, que foi a primeira, também 1900, até 1949, onde tivemos aí 4 convenções, né, todos eles com a função de reduzir os efeitos da guerra, reduzir os efeitos da guerra sobre a população civil, sobre a população civil, logicamente também de oferecer uma proteção para militares capturados ou feridos, né? Então trouxe aí toda uma preocupação, todo um contexto, né? Militares capturados, militares feridos, por militar que ele se entrega, por exemplo, ele tem uma série de direitos, né? Não pode ser morto, né? Militar que se entrega, que entrega arma, etc., né? Isso aconteceu depois de 1949, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o efeito dessas convenções de Genebra surgiu em 1949, portanto, depois do fim da Segunda Guerra. São 4 convenções de Genebra que determinam aí essa questão da guerra, né? A primeira delas trouxe aí a questão da saúde, né? A necessidade de proteção, de resguardo dos feridos, né? Dos enfermos, das Forças Armadas. Tivemos aí as famosas enfermeiras de Rio Preto, que participaram da Segunda Guerra. Foi um movimento interessante na época, essa questão das enfermeiras de Rio Preto. A segunda convenção de Genebra trouxe aí uma melhoria, ou seja, a obrigação do Estado em melhorar as condições dos feridos, dos náufragos, dos enfermos, né, no mar. Então, já trouxe a guerra no mar, né? A primeira convenção tratou na guerra normal, depois já tratou a segunda convenção naquela guerra no mar, né? Então, já trouxe aí outro cenário, né? Na terceira convenção, tivemos
chamados tratamentos aos prisioneiros de guerra, né? Por exemplo, existia muito antes a situação de matar de fome, né? Isso violava a dignidade, como presente hoje no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Então, trouxe aí certas demandas para os estados, né? Por exemplo, proibir de matar de fome, como acontecia com os prisioneiros de guerra, e isso foi solucionado aí, ou tentado, na 3ª Convenção de Genebra. A 4ª Convenção de Genebra trouxe a preocupação com os civis, né? Os civis em tempo de guerra. Então, tanto a dica como o direito internacional sobre os conflitos armados, que é o mesmo direito internacional humanitário, né? Trouxe várias preocupações, como temos hoje, né? Sendo internacional ou não a aplicação dessa 4ª Convenção, temos ela, por exemplo, no Haiti, né? O Haiti, com os chamados boinas azuis, os famosos boinas azuis, né? Estão lá no Haiti, são militares do mundo inteiro que estão lá no Haiti tentando restabelecer a ordem, né? Tentando restabelecer a ordem pública necessária. E tivemos também lá no Tratado de Genebra 2 protocolos, né? Protocolos ambos também de 49. O primeiro versa sobre os conflitos armados internacionais, né? Começou lá em 1925 com os gases, né, os gases asfixiantes, ou seja, aqueles gases que são terríveis, no caso, numa guerra, por serem até invisíveis, né, trazem uma periculosidade muito grande e também acabam aí atingindo os civis. Por isso essa preocupação com a questão dos gases asfixiantes. Em todo documento que versa sobre a guerra, sempre tem essa preocupação. E o segundo protocolo, né, é aquele que envolve conflitos armados não internacionais, que é o caso aí do Haiti e outros países que estão vivendo nesse momento. Então, logicamente, traz aí uma série de limites, né? Os limites, quando ultrapassados, quem os comete o chamado crime de guerra ou os crimes de guerra. Então, existe um limite que devem ser observados. Quando não observados, aí então os crimes de guerra. E aí é o julgamento, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional, como prevê aqui no Brasil a situação que está lá no artigo 5º, parágrafo 4º, artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal, que é o chamado Tribunal de Haia, né, verdade? Então, temos aí lá no artigo 5º, parágrafo 4º, a possibilidade até de sobrepor-se ao princípio da soberania, né, a sobrepor-se ao limite máximo do nosso poder judiciário, que a nossa maior corte é o Supremo Tribunal Federal, como prevê o artigo 101 da Constituição Federal, mas proporcionar, em alguns casos, genocídio, por exemplo, lá do decreto 2.889, etc., né, trazer aí o julgamento para o Tribunal Penal Internacional, ou seja, furar esse bloqueio aí da soberania e entregar aí, abrir mão para que o Tribunal Penal Internacional possa fazer esse julgamento. Logicamente, sempre observada a legislação interna, né, o ordenamento jurídico interno, como, por exemplo, que prevê o artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, né, que diz que, artigo 5º, inciso 47, artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, diz que não haverá pena, né, por exemplo, lá na linha A, de morte, não haverá pena de morte, né? Então, no Brasil é proibida a pena de morte, não existe a pena de morte, a não ser em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84 pelo presidente da República, artigo 84, inciso 19, artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal, logicamente, como vimos lá no artigo 49, inciso 3º da própria Constituição Federal, com autorização do Congresso Nacional. E só o presidente da República, com autorização do Congresso Nacional, e só o presidente da República é que pode declarar guerra. Então, essa pena de morte, ela será por fuzilamento nos termos do artigo 56
do Decreto-Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar, e será no silêncio, só nos finais, como prevê o artigo 707 do Decreto 1002 de 69, que é o Código de Processo Penal Militar. Então, nós temos aí o direito internacional humanitário, ou seja,